Oi, gente, tudo bem? A gente aqui do Pipoca Nacional convidou a André Iag, que é roteirista do filme Inexplicável, que está disponível na Netflix, para uma entrevista e vamos trazer para ela algumas perguntas que vai trazer várias questões sobre o filme para vocês acompanharem e recomendo muito assistir. Vou pegar aqui a primeira pergunta, mas enquanto isso, André, você gostaria de se apresentar? Claro, primeiro eu queria agradecer pelo convite de vocês para dar entrevista. É sempre muito legal a gente poder falar, né, do nosso trabalho e principalmente do cinema nacional. E bom, eu sou roteirista, já faz um tempinho. Eu comecei como assistente, fui assistente do Cidade Invisível, da Netflix, e de uma série que vai estrear agora em junho, a biografia do Raul Seixas. Ah, Depois eu fiz também O Inexplicável, que é o filme que a gente vai falar hoje, foi o meu primeiro filme. Depois disso, eu escrevi mais um outro longa, que é um longa de ação, que, legal. tá, que ainda está para ser feito, e escrevi mais duas séries que também estão todas aí em algum estágio de Uhum. produção. Para quem quer trabalhar no audiovisual, inclusive, é bom já saber que as coisas demoram para acontecer, mas uma hora elas acontecem. E dou aula também, né, de roteiro. Eu tenho meu curso de assistente de roteiro, já dei aula na pós-graduação do Senac, da FAAP, no Instituto Criar, em alguns lugares aí, adoro também. E é isso. E tenho muitos gatinhos, ó. Essa aqui é a Eleonora. Muito legal, obrigada. A primeira pergunta é sobre a fé da personagem que é a mãe, interpretada pela Letícia Spiller, que tocou muitas pessoas, inclusive minha mãe, que comentou comigo sobre o filme. Ah, E se tornou um dos elementos mais marcantes do filme. Tanto que o filme chegou ao top 3 global da Netflix dos filmes de língua não inglesa. Queria perguntar para você como foi o processo de construção da relação dessa personagem com toda essa questão de fé, mistério, sofrimento, e se você já sabia que a fé seria um eixo tão forte da narrativa quando você começou. Assim, com certeza, era bem claro, assim, do material da onde a gente adaptou, né, que era um livro, que a fé realmente seria a grande questão. E até pelo gênero do filme, né, que é de fé e superação. Então, isso já era uma coisa que a gente sabia que ia ser forte. O que a gente precisava pensar era como abordar isso, né? Tem diversas maneiras de destrinchar essa questão. E acho que a Yana é um personagem que quase que ela podia ter sido inventada para esse filme, mas não foi. Ela realmente existia, né? O livro no qual ele se baseia é um livro baseado em fatos reais. Porque ela é um personagem que representa muito a fé, assim, a questão principal dela é ela ser uma pessoa que acredita muito, assim, e que tem a religião na vida dela cotidianamente, assim. Então, o filho vai jogar futebol, ela já reza para que ele faça vários gols, assim. É, e a gente manteve ela muito parecida com o que ela estava ali no livro, assim, dessa pessoa que ela tem tanta fé que chega às vezes a assustar os outros, ou até pessoas que vêm com desconfiança e duvidam um pouco, né? Se ela realmente só tem fé ou ela está começando já a viajar demais e fantasiar algo que não vai acontecer, enfim. Então, ela é bem parecida com a Iana do livro. E aí o que a gente fez, na verdade, foi criar um contraponto com o pai, que o pai, no livro, e na vida real, ele não era uma pessoa tão religiosa, mas ele não chegava a ter uma revolta com a religião como é no filme, né? Isso foi uma coisa Uhum. que a gente realmente alterou para a gente ter um conflito, porque esse foi o conflito principal que a gente escolheu para o filme, né? Então foi meio isso. Isso a Iana da vida real não tinha, assim, né? Esse conflito tão acentuado com o marido. Ah, meu gato. Oh, e sim, isso é uma parte que eu achei bem forte do filme, e eu acho que a personagem, na verdade, me conectei com os dois personagens, mas essa questão dela me fez pensar muito em pessoas que eu conhecia que são assim, e eu achei isso muito legal. É, Tem nas, muitas ah, Ianas, né? Tem muitas Ianas no Brasil, né? Acho que isso ajuda também a explicar por que que o filme teve um sucesso, assim.
Sim, justamente, tipo, se conecta muito com essa questão que as pessoas têm de ter a fé como um pilar de assim, confiança, né, na vida. Uhum. Sim, com certeza. Aí a próxima pergunta também se conecta com essa questão do sucesso que acabou tendo internacionalmente, que queria perguntar o que, na sua opinião, explica esse sucesso internacional do Inexplicável? Você acha que o apelo emocional da história e do tema de fé foram os principais fatores para essa conexão além fronteiras, ou outros elementos você acha que contribuíram mais? Eu acho que é uma história que tem elementos que é muito fácil de se identificar, né? São acontecimentos muito universais, assim, né? Muitas pessoas vêm falar, assim, vão falar do filme e dizem que passaram por algo parecido, às vezes não necessariamente a mesma questão, a mesma doença, não com o filho, mas com algum outro parente ou pessoa que amava. É muito. É algo que acontece que mexe com todo mundo, e isso, claro, que é no mundo todo, assim, né? Acho que mesmo quem não nunca se viu numa situação dessa, consegue se identificar também, porque são sentimentos universais, né? O amor, o medo de perder quem a gente ama, você se sentir vulnerável porque não tem nada que você possa fazer, assim, você se sentir inútil, frustrado, porque naquela situação não tem nada que você possa fazer. Acho que são coisas que é muito fácil, né, da gente se identificar. E acho que é uma história que tá bem contada, ela tem muitas viradas, os atores são muito bons, né? São cenas super difíceis que eles fazem, e eles arrasam, assim. Então eu acho que tem um pacote bom, assim. Sim, justamente. Eu ia comentar que além dos protagonistas, os personagens secundários também estão muito bons. O médico, eu me emocionei com ele. A própria criança, que teve momentos assim de você ver ele representando aquela dor horrível, né? Eu achei isso muito interessante. Sim, nossa, esse elenco é muito incrível, assim, esse menino que faz o Gabriel, ele é fantástico, assim, né? Muito sensível, muito inteligente, assim. Então, acho que tudo conspirou, assim, para ter um filme bem bacana. Sim, foi muito bom. Aí essa pergunta já se conecta com a próxima, que é como foi o seu primeiro contato com a história do garoto que inspirou o filme? Eu conheci o Fabrício Bittar, que é o diretor, numa rodada de negócio, que é uma dinâmica que é muito comum nos festivais de roteiro que tem aqui no Brasil. Que é assim, você que é um autor, que é um roteirista, que tem um projeto, você se inscreve nessa rodada, manda ali uma sinopse dos projetos que você tem, e aí as produtoras que estão participando, elas escolhem pessoas com quem elas querem conversar e discutir esses projetos e tal. Então, em 2020, eu conheci o Fabrício assim, e aí a gente falou de um projeto que não tinha nada a ver com esse. Mas eu contei ali para ele algumas coisas que eu fazia, falei que eu tinha alguma experiência com análise, né, de roteiro também. E aí, no outro ano, no começo de 2021, ele me mandou o livro que é no qual o Inexplicável é baseado, que é o menino que queria jogar futebol. Para eu ler e ver se eu acharia legal adaptar, porque ele estava precisando, e ele lembrou que eu falei da coisa de análise de roteiro, então ele queria alguém que conseguisse ler o livro e analisar aqui quais seriam os elementos importantes para manter, né, num filme ou não, enfim. Daí eu li esse livro, foi em 2021, daí não, acho que a gente começou já a trabalhar num argumento, a gente chegou a fazer uma escaleta, pausamos por um tempo, aí lá para 2022 que a gente escreveu o roteiro de fato. Ah, entendi. Muito interessante essa história de origem. Eu tenho percebido, conversando com as pessoas, que nesses eventos de mercado, como rodada de negócios, é realmente onde muitos projetos nascem, né? Acho que tanto projetos quanto relações, assim, né? Você encontrar alguém que. Porque realmente é um momento que você tem 20 minutos ali para conversar com alguém, então dá para se aprofundar, dá para entender um pouquinho melhor o que aquela pessoa quer fazer e onde que ela se encaixa, que projeto ela se encaixaria bem, assim, né? Então foi bem legal. A gente já fez. A gente tá fazendo o terceiro longa juntos e a gente fez uma série também.
Então rendeu muitos Sim, frutos, assim, uma parceria de longo prazo, né? Legal. É, sim. Aí a próxima pergunta é: quais foram os critérios que você e a equipe usaram para decidir o que ficaria mais próximo da realidade e o que seria ficcionalizado? Sim. A gente partiu. A gente partiu. É que o meu gato tá fazendo um barulho aqui. É, acho que sempre que eu vou pegar um livro para adaptar, eu tento primeiro encontrar qual que é o coração da história, assim, o que que é o realmente o mais importante de ser contado ali, o essencial, né? E acho que nesse caso foi encontrar esse conflito principal, que é a mãe com muita fé, um pai que não acredita tanto, que tem até uma certa revolta, assim, né, com a fé, com a religião. E eles precisam resolver um problema juntos, eles precisam lutar a mesma batalha, né? Então, como é que isso pode acontecer? E aí, para simplificar bem o processo, é encontrar assim no livro o que que conta essa história, o que que ajuda nesse conflito ou o que que não ajuda, o que que distrai disso. Então a gente pode tirar, acho que num geral, pensando em história, é isso. Acho que também tem uma questão assim, o que que é cinematográfico, né? O que que vai ficar interessante na tela, que acho que até um olhar que o Fabrício tem muito mais do que eu e que é importantíssimo, assim, né? Acho que ele tem um olhar para isso, assim, que é muito bom. Ele sabe o que, que o público vai gostar de ver. No caso do Inexplicável, o livro tinha muita precisão para contar todo o processo médico, assim. Então, tinha cada exame que ele fez, cada pequeno. Tem muito mais coisa que aconteceu, assim, de procedimento médico do que a gente colocou no filme. E olha que o filme tem 2 horas, mas a gente cortou muita coisa, assim, porque realmente era. Cada dia eles recebiam alguma notícia, tinha um novo exame, tinha alguma nova etapa, assim, para passar. Então a gente cortou muito disso, até porque às vezes é uma coisa que é informativa, para a gente foi bom, assim, em termos de para construir o universo, entender bem o caso, mas que não são tão, do ponto de vista de história, não são tão interessantes, né? Na história é muito mais interessante as relações humanas, assim, então isso a gente cortou bastante também. E tinham muitos personagens, porque o Gabriel tinha uma família muito grande, aí amigos da família, amiguinhos da escola, eram muitos personagens, então a gente condensou assim alguns personagens e cortou outros, assim, isso precisou fazer também. É meio isso. Ah, eu entendi, muito interessante. Especialmente que eu também estou uma pessoa trilhando nesse caminho, né, de me tornar roteirista. E é muito interessante esse jeito que vocês fizeram, porque realmente ficou direto, mas também não foi de um jeito que ficou bem natural, eu diria, no sentido de que eu tô acompanhando a história, ela tá sendo direta Uhum, ao ponto, mas está me mostrando tudo o que precisa mostrar sem forçar. E aí, isso já leva para a próxima pergunta, porque você falou sobre a questão de, tipo, o que abordou das questões médicas. E aí, o filme aborda doenças e recuperações médicas bastante extremas. Aí eu queria perguntar como foi a pesquisa sobre esses aspectos médicos e científicos. Se você se consultou com especialistas, relatórios técnicos durante o processo de escrita, que você também mencionou que usou o livro, né? uhum. Enfim, é sobre isso. Então, na verdade, durante o processo de desenvolvimento, não, a gente não fez muita pesquisa externa, mas o livro, ele realmente tinha bastante informação, acho que era informação suficiente, assim, para a gente escrever a história. Eu assisti muitas séries médicas, assim, Grey's Anatomy, ER, esse tipo de coisa, para eu entender um pouco como que era a dinâmica, né, a decupagem de cena mesmo, de alguns momentos bem específicos, por exemplo, a parada cardíaca, né, quando ele chega ali no meio do filme em parada, e aí como é que é esse processo de ressuscitação, por exemplo. Mas a gente não fez muita pesquisa, porque a gente foi se baseando assim, bastante no livro, que era muito detalhado, e assim, o livro ele conta o que aconteceu na realidade, né? Então, se tem coisas ali que são fora do normal, que não são o padrão, meio que não importa, porque foi o que aconteceu de verdade, então é o jeito que a gente precisa seguir, né?
Então não teve muita pesquisa, mas eu sei que depois, na hora de realmente fazer os cenários e fazer as cenas com a movimentação ali da equipe médica, eu sei que teve uma consultoria. Sim, inclusive você mencionou a cena da ressuscitação, eu achei essa uma das cenas mais fortes, assim, que realmente, assim, forte, forte, me pegou. E também minha mãe, ela mencionou, ela, quando foi comentar o filme, ela comentou sobre essa cena também. A próxima pergunta é se você sentiu algum tipo de responsabilidade diferente ao lidar com uma história real, especialmente que traz aspectos sobrenaturais e de fé. Uhum. É, tem várias questões que eu me preocupei aí nesse filme, porque ele foi o primeiro filme que eu escrevi, né? Então tinham acho que tinham várias preocupações diferentes. Acho que são vários assuntos delicados assim que a gente toca, tanto da família da criança quanto do jeito como os médicos se comportam também, e o fato de ser uma história real, que sempre vai mexer com as pessoas que protagonizaram, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente se preocupa demais com isso também, a gente não consegue escrever a história, assim, né? A gente precisa ter uma certa liberdade, pelo menos dentro da nossa cabeça, assim, para a gente poder criar e se apropriar daquilo. Então é difícil você fazer esse equilíbrio às vezes, assim, né? Acho que o fato de ter o Fabrício junto ajudou bastante, porque ele tem um pouco mais de. Um pouco não, bastante, muito mais experiência, então eu me consultava bastante com ele, a gente discutia bastante essas questões, mas sempre pensando assim, fazer o melhor filme, né? E sabendo que é uma história que é muito tocante, assim, porque muitas pessoas passam por questões parecidas, assim. Era uma preocupação. Acho que uma preocupação grande também era não mostrar a religião de uma maneira que fosse alienante, sabe? A gente não queria dizer que só a fé é a resposta e que se você tiver fé, tudo vai se resolver, porque a gente sabe que tem outras questões, assim, né, quando a gente está falando de saúde. Tem a burocracia dos planos de saúde, tem questões de saúde pública, então não é tão simples assim. Até por isso que foi importante a gente trazer esse personagem do Marcos mais como um contraponto, porque ele é a pessoa que fala mais isso, assim, ah, você tem fé, mas e o plano de saúde que eu estou pagando há vários anos? E traz esse tipo de provocação, assim, que eu acho que enriquece bastante, né, a história. Eu concordo com você. Eu acho que foi um filme que fez justamente isso que você falou, que eu mesma não sou uma pessoa muito religiosa, mas convivo com pessoas religiosas, e eu pensei como um filme que eu poderia, tipo, assistir com as pessoas religiosas da minha vida e todo mundo sair satisfeito. Porque justamente ele traz a fé de um jeito que não, tipo, diz, ah, é só isso e pronto, mas que nessa situação foi importante para essa família e é isso, tipo, uma história bonita. Uhum. Ah, que bom. Sim, aí a próxima pergunta é que, justamente, você acabou citando algumas vezes, mas trazendo agora mais especificamente, o filme mostra um contraste entre o jeito como o pai e a mãe lidam com questões da dor, da fé, da espera. Como foi o processo de desenvolvimento dessas duas perspectivas distintas dentro do roteiro? Uhum. Foi crucial a gente ter o Marcos como um contraponto. Então, o pai foi o personagem que mais mudou assim da vida real para o cinema, e ele super compreendeu assim. Porque é justamente para a gente manter esse conflito vivo, né, durante o filme, a gente precisa que haja esse embate de ideias, assim, né? Basicamente é isso, o pai e a mãe são um embate de ideias, assim, entre alguém que tem fé e alguém que não acredita. Então, e também foi muito importante trazer uma mensagem assim de que na verdade a gente não sabe o que existe, né, do outro lado. A gente não sabe se de fato tem uma força que está nos olhando e nos guardando e fazendo com que tudo dê certo no final. Assim, a gente não sabe de nada. É por isso que tem a frase não acreditar é tão louco quanto acreditar, assim.
porque a gente não sabe quem tá certo, né? O certo é acreditar cegamente ou não. E eu gosto muito disso, porque fica em aberto, assim, né? Que a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado. E aí a questão é, mas que lado da religião e da espiritualidade vão ser positivos quando você está passando por algo que é muito doloroso e muito difícil, assim, né? Porque a gente vê também que a religião aproxima as pessoas, né? Tem ali o núcleo da família que se reúne numa casa para fazer oração pelo menino, aí tem as crianças da escola que começam a fazer aqueles vídeos ali. É, então a fé tem esse lugar também de unir as pessoas e as pessoas juntas irem se motivando e superando as dificuldades. É, sim, essa frase para mim ficou bem marcada, né? Tanto que ela é falada mais de uma vez e eu achei interessante porque você traz alguns pontos diferentes, tipo, por exemplo, aquela cena em que tem o senhor, que eu esqueci o nome dele, mas que ele fala, tipo uma frase que ficou no sentido não interessante, não agradável para a família, né? No sentido de, porque Deus tira e Deus te dá outro filho, né? E revoltou o pai e também justamente trouxe essa questão de, como a religiosidade e a fé pode ser uma coisa motivadora ou às vezes pode ser uma coisa que tipo, acaba deprimindo também, né? Mas pela mãe trouxe o outro lado de que ela também usa muito como uma força para mover ela para lidar com essa situação toda. Então, eu achei muito interessante o jeito que vocês amarraram tudo isso. É. E essa É, frase, que é muito cruel, ela foi dita de verdade, assim, para a família, né? Tem uma parte lá do livro que eles falam, não só dessa, mas de algumas situações, assim, porque a história ficou muito. A história do Gabriel ficou conhecida ali na cidade, né, em João Pessoa, até por ter vários grupos, assim, de pessoas rezando pelo Gabriel, a história dele começou a se espalhar. E aí eles ouviram muitas coisas assim que eram cruéis e que eram muito moralistas assim, né? Então tem esse lado da religião também. eu gostei justamente que vocês exploraram isso, tipo, várias visões. Eu acho muito interessante quando faz isso numa história. Aí eu queria mencionar, para a próxima pergunta, que o diretor, o Fabrício Bittar, mencionou que o filme mobiliza temas universais como dor, amor e fé. E você acabou já falando um pouco, mas se você quiser expandir mais, eu queria que você comentasse como roteirista, você pensou conscientemente em tornar esses temas mais acessíveis para uma audiência ampla? Uhum. Eu acho que justamente quando a gente escolheu ter dois personagens com visões muito diferentes, a gente conseguiu trazer mais para perto essas pessoas que não são religiosas ou que não acreditam tanto, porque a gente foi mostrando esse lado assim também. Acho que isso ajudou muito a ser mais acessível para audiência. Mas acho que no geral essa história assim, ela é bastante acessível assim, né? Que ela trata de valores muito universais e de questões e dores que são muito claras assim. Então a gente ajudou um pouquinho, mas acho que da premissa básica assim já é muito acessível. Sim, eu concordo. A próxima pergunta é: o que para você foi mais difícil de escrever e por quê? Se houve alguma cena ou sequência que exigiu mais reescritas ou cuidados específicos? Tá, risco. Eu acho que todas as cenas que tem muito procedimento médico, assim, foram mais complicadas para achar, assim, o tom, porque num momento eu tava colocando muitos detalhes, aí tava ficando uma coisa muito gráfica. Daí a gente retrocedeu um pouco nisso. Então essas sempre foram um pouco difíceis de encontrar, assim, o tom. Acho que tem cena, mas as cenas que eu mais gosto, assim, que às vezes são as que a gente acaba trabalhando mais, são as que tem discussões, assim, a discussão no carro, sabe, do pai com a mãe, quando eles falam claramente, assim, né, fica muito claro, assim, o que cada um pensa, eu gosto muito.
a cena que a Iana se despede, né, do filho, quando ele tá no hospital, que eles já estão achando que ele não vai conseguir sobreviver. Uma cena que eu chorava escrevendo, assim, né? Ela é muito tocante. E aí tem uma cena que eu escrevi assim, super rápido, deve ter duas, três linhas. E aí, quando eu assisti, eu achei ela muito emocionante, assim, que é a cena que o padre vai dar a extrema-unção. Eu devo ter escrito assim, o padre dá a extrema-unção para Gabriel, enquanto o pai e a mãe estão ao lado, emocionados. E aí a cena é super bonita, assim, né? Acho que aí entra o que o roteiro não traz sozinho, assim, né? Que a imagem, o som, são os atores, a fotografia. Então, uma cena que me surpreendeu, assim, quando eu assisti a primeira vez. Comentando do que você tinha falado, também tive vários momentos que caiu uma lagriminha vendo o filme. Toda essa coisa que envolve criança doente, eu fico muito sentida. Sim. Aí a próxima pergunta é, se você poderia compartilhar como você organizou o desenvolvimento da estrutura dramática do roteiro, qual foi o ponto de partida, um pouco mais Uhum. sobre o seu processo. Tá. Então, como foi o meu primeiro filme, eu acho que eu fiz um processo muito detalhado, assim, de pegar o livro todo, aí encontrar quais que eram as cenas mais importantes, né? Que estruturalmente era o mais importante. Tem uma estrutura bem clássica, assim, né? Sid Field, a Save the Cat, ela não tem nenhum segredo, assim. É apresentação, incidente, instante, um desenvolvimento que vai ficando cada vez mais tenso até chegar no clímax, e aí vem a resolução. É tipo o beabá do storytelling mesmo. Até depois, se você quiser, eu tenho foto de uma lousa que eram só esses pontos que eu falei agora, e aí escrito o que que era, que cena que representa cada ponto. E eu fiz ela na época do argumento, e aí quando lançou o filme, eu fui olhar para ela de novo e tava exatamente os pontos certinhos, assim, sabe? Então, foi assim. E eu trabalho usando muito beats, né? Que é quando você vai procurando os pontos-chave da história e aí você escreve de um jeito muito curto, assim, com duas, três linhas, e aí você consegue ler em uma página só o filme inteiro. Eu trabalho muito assim, tentando entender onde cada coisa se encaixa. E funciona, assim, tentando ver um pouco como um quebra-cabeça, ver de longe, assim, para ver se tudo tá funcionando e depois ir abrindo os detalhes. Ahn, Acho que é isso. Tem alguma pergunta específica sobre isso? A gente vai se aprofundar mais Tá. na questão de você como roteirista, mas se você quiser compartilhar alguma coisa específica do processo, eu adoraria saber. Adoro saber sobre o processo e acredito que muitas pessoas ouvindo iam gostar também. Aham. Vou te mandar essa imagem aí que eu tenho. Acho que eu estava muito apreensiva, assim, quando eu estava fazendo, então eu tenho também, posso ver se eu acho, mas umas folhas, assim, onde eu tinha decupado o livro inteiro, e aí tem muitas cenas que depois não entrariam e tal, muitos acontecimentos que depois não entrariam, e aí eu ia grifando cada trama com uma cor, né, para entender também como é que as histórias iam se entrelaçando. Porque a gente tem a história do casal. Acho que dá até para separar, assim, né, o caminho que a Iana faz e o caminho que o Marcos faz. A gente tinha a trama do médico com a família dele e do médico com a diretora do hospital, assim. Então, essas coisas eu fui marcando também. Acho que hoje em dia eu não faço isso com tanto detalhe, mas nessa época tinha uma apreensão, assim, né, de fazer um trabalho de entender como é o trabalho, até aprender como eu gosto de trabalhar, acho que eu fiz muito isso, assim. E aí foi trocando muito com o Fabrício, assim, eu escrevia, daí mandava para ele, daí ele mexia, ele me mandava de volta. O Fabrício, ele gosta de trabalhar com argumentos muito longos e detalhados, né?
onde a gente já foi resolvendo muitas questões que em outros processos eu resolveria só na hora do roteiro, sabe? Então, quando a gente chegou ali, a gente fez o argumento, fez a escaleta. Na escaleta, o filme já estava muito bem resolvido, assim. Então, acho que o roteiro foi escrito até. A primeira versão, acho que foi escrito até rápido, assim, porque o material que a gente foi preparando antes já estava muito detalhado, assim. Eu acho que a versão 1 eu devo ter feito em 2 ou 3 semanas, só de roteiro, né? E aí depois a gente foi ajustando ali uma cena aqui, outra cena ali, uma sequência que não tá funcionando. E às vezes esse trabalho de versão 2 3 ele parece que é mais difícil até do que fazer a versão um. Porque aí você vai corrigindo, né? Você não vai só abrindo. É, Mas acho que foi isso, assim. Foram umas 3 versões, né, de roteiro. Inclusive, isso me surgiu uma pergunta, né, dessas questões de processos. Quais Uhum. foram os formatos que vocês usaram? Porque quanto mais eu converso com roteiristas, eu vejo que às vezes tem pessoas que pulam direto da logline para a escaleta, tem gente que é aquela Ah, coisa sim. certinha. Como foi para você? Tipo, foi logline, argumento, tanã, logline, sinopse? Como foi? Sim. Os materiais que a gente entregou foi argumento, escaleta e roteiro. Mas eu tinha uma beat sheet que aí não foi algo que a gente entregou, mas era algo que a gente usava para trabalhar, assim, que são esses bullet points, esses tópicos com a descrição do que está acontecendo de um jeito muito resumido, assim. Isso eu sempre mantenho e se vai mudando no roteiro, eu mudo na beat sheet, assim, porque ela me ajuda a navegar, é como se fosse um mapinha mesmo, assim. Então, ela me ajuda a navegar pelo roteiro. É, Acho que foi isso. E aí eu não cheguei, eu nem sei se teve assim uma bíblia de venda do filme, material de pitching. Eu não cheguei a ver se teve isso, eu não cheguei a ver assim e nem escrever logline, nem sinopse, nada. Eu já entrei, eu li o livro, escrevi o argumento e tinha a minha beat sheet para acompanhar. O argumento, para quem não sabe, é um documento de texto corrido, né, onde você conta tudo o que acontece no filme do começo ao fim, aí pode ter 10, 20 páginas. E a escaleta ela já é dividida em cenas, só que você não coloca nenhum diálogo, você resume mais ou menos, né, a ação que vai ter em cada cena. Você já descreve qual que é a locação, se é dia ou noite, então já dá para ter uma ideia até para fazer orçamento, cronograma, né? Que você já vai vendo mais ou menos como vão ser as cenas. E o roteiro depois é o roteiro mesmo. Entendi, muito obrigada por compartilhar. Aí agora a gente vai entrar numa parte menos sobre o filme, mais sobre você, sua carreira e tal, que tem muita gente que gosta de saber também. Aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como roteirista, se teve alguma virada decisiva, assim, momentos, qualquer coisa que você ache legal compartilhar. Tá. Então, eu sou formada em audiovisual pela USP. Eu me formei em 2005. E nessa época não tinha streaming, né? E tinha muitos poucos lugares onde você podia trabalhar com ficção. Assim, basicamente tinham novelas e aí, vez ou outra, tinham séries da Globo e os outros canais produziam muito pouco, assim, né? Então, eu comecei trabalhando em TV aberta, fazendo chamadas, que são aquelas. São os comerciais da programação, assim, né? Que falam o que vai passar no canal. É, e aí, eu fiz isso na Globo, na Gazeta, trabalhei com essa parte de promo também em produtoras. Depois, eu fiz programas de linha, assim, de entretenimento. Eu fiquei um tempo na SBT fazendo isso, fiz muito vídeo institucional, fiz reality show, eu fiz tudo que não era ficção. Isso por uns 10 anos. Daí eu falei, não, eu quero fazer ficção. Eu entrei nisso porque eu queria escrever histórias e não estou fazendo nada disso. Daí eu resolvi me especializar em roteiro, porque apesar de ter feito audiovisual, eu não tinha focado muito nisso e já fazia muito tempo, né, que eu tinha me formado.
Daí eu fui fazer uma pós nos Estados Unidos, eu fiz na UCLA Extension. Foi um ano e meio de curso e fiquei mais um tempo lá fazendo estágios em produtoras, que foi muito legal, porque aí meu trabalho era ler roteiros e escrever análises desses roteiros, então foi um treino muito bom. E aí, quando eu voltei para o Brasil, foi no fim de 2017. Fiquei um tempo assim perdida, tentando entender o que que era o mercado, aonde ir, com quem falar. E aí em 2018 eu fui assistente do Cidade Invisível, né? Na primeira temporada, que aí foi quando eu entrei de vez, assim, aí entendi o que que era uma sala de roteiro num grande streaming, o que que isso queria dizer, né? Como que era esse trabalho, quão exigente eram, como eram os outros roteiristas, assim. E foi um choque. Tô pensando aqui qual foi assim esse momento de virada que você falou. Acho que tem vários, na verdade. Porque eu não acho que tem assim, aconteceu isso, daí a minha carreira deslanchou. Eu acho que a carreira do roteirista ela é muito feita de degrauzinhos, assim, que você vai subindo muito lentamente, na maioria das vezes. Mas todos são importantes. O Cidade foi muito importante, não só por todos esses conhecimentos que ele me trouxe, mas porque eu conhecia ali pessoas que aí foram me indicando ou me chamando para outros trabalhos. É, então ajudou a dar uma continuidade, assim, né? Então eu fiz o Cidade, depois eu fiz o Raul Seixas, aí fiz alguns trabalhos de desenvolvimento em produtoras. Daí fiz o Inexplicável, fiz um outro filme de ação que aí já foi na Netflix, fiz uma série na Netflix, adolescente, aí como roteirista, né, não como assistente, e fiz uma série de suspense, que foi com o Fabrício também, que acho que ele vai gravar agora esse ano, assim. Então fui aí fazendo entrando no mercado aos poucos, fazendo coisas e que a maioria ainda nem saiu, mas estamos aí aguardando. Em paralelo, eu fui dando aula e me apaixonando por isso, porque eu gosto muito de dar aula, principalmente de entender assim, o que está faltando no mercado, assim, para preparar melhor os profissionais e aí focar nisso, né? Por isso que eu criei meu curso de assistente de roteiro. Então é isso, assim, fui atuando nessas duas frentes e estamos aí. Muito legal. Obrigado por compartilhar. Aí, agora eu queria te perguntar quais roteiristas, nacionais ou internacionais, ou ambos, te influenciaram e te inspiram. Tá. É, eu acho, e isso é uma coisa que eu fui percebendo aos poucos, vou percebendo cada vez que eu tenho novas experiências, assim, de roteiro. Eu acho que uma pessoa que me influenciou muito, assim, foi a Mirna Nogueira, que inclusive foi a chefe de sala aí do Cidade Invisível, porque ela tem um jeito de enxergar a história quase como um quebra-cabeça, assim, ela tem uma facilidade de ver como as peças se encaixam em diferentes lugares, assim. Então, acho que isso eu peguei muito de acompanhar, assim, a sala de cidade. E no começo foi muito difícil, porque eu quase que não entendia direito o que que eles estavam fazendo, o que que eles estavam discutindo. E eles discutiam muito rápido, eles mudavam de assunto, encontravam soluções completamente diferentes do dia para a noite, assim, então eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E acho que no final da sala eu já estava pensando mais como eles, nessa fluidez, assim, de tipo, a gente pode recombinar tudo de várias maneiras e achar um novo sentido. Acho que isso eu trouxe muito, assim, para mim. Então, claro que eu não consigo fazer isso do jeito que ela faz, porque acho que ela é meio um fenômeno, assim, mas eu peguei um pouquinho disso. E acho que. Eu admiro muito também a Janaína Tokitaka, que é uma roteirista amarela, ela é escritora, ela ilustra também, assim, e ela é uma pessoa que cria séries muito
lúdicas, que têm fantasia, mas tem uma mensagem por trás desse mundo assim de fantasia, né? O Mila no Multiverso é um exemplo disso. Então eu gosto muito do trabalho dela e das coisas que ela cria. É, a primeira eu não conhecia, mas a segunda eu já tinha ouvido falar. Gosto muito também da Janaína. E que Uhum. legal essas referências que você tem. A próxima pergunta é como você vê atualmente o mercado de roteiro no Brasil, especialmente para quem está começando, e que mudanças você tem percebido? Tá. Como uma pessoa que se formou em 2005, mas só veio a trabalhar com roteiro mesmo em 2017, eu vejo que o cenário mudou muito, assim, né? Porque de ser um lugar onde era quase que impossível, não, realmente não tinha muito para onde correr. Hoje em dia a gente tem mais algumas portas abertas com todos os streamings que chegaram aqui e tal. É, e talvez isso soe estranho, assim, para quem está tentando começar agora, assim, né? Eu falar que agora tem muito mais oportunidades do que tinha antes, mas é verdade, assim, comparando com o passado, tem muito mais. Só que é um mercado que ele tem dificuldade de absorver, assim, né? O tanto de pessoas que querem estar nele. Acho que tem várias questões que são até políticas, assim, né? De como investir mais no audiovisual brasileiro e dar mais importância ao papel do autor e roteirista dentro de uma produção audiovisual. Esse tipo de mudança que é difícil de acontecer, precisa de um esforço, precisa de gente gritando ali, né, que isso precisa acontecer. Ela é lenta, mas é o tipo de coisa que vai abrir mais oportunidades, né? É, e a gente espera que isso aconteça e tentamos contribuir de alguma maneira para que isso aconteça. É, eu acho que. Mas assim, eu acho que sim, melhorou muito. E eu acho que no Brasil tem um espaço de discussão sobre roteiro e vida de roteirista que nos Estados Unidos, por exemplo, eu não vi, assim, sabe? Não tem festival de roteiro nos Estados Unidos, onde vão todos os roteiristas para uma cidade, ficam discutindo e saem para beber e tem rodadas de negócio. Tipo, O não Frapa, você está existe isso. dizendo? No Brasil tem E o o Rio de Frapa, Si, né? tem o Série Mas mais o Lab. Frapa, né? Ah, Série É que Lab. o Frapa, ele é focado em roteiro, né? Uhum. O Rio de Si é o audiovisual em geral. Mas tem o Frapa, tem o Série Lab, tem o Cabiria, tem vários, assim, no Brasil, acontecendo no Brasil, assim. Então, a gente tem um universo de troca e possibilidade de conhecer os profissionais que não existia antes, assim. Então, isso é muito bacana também. Não sabia que nos Estados Unidos não tinha isso para os roteiristas. Jurava que isso era o normal, loucura. Não, eu não sei. Interessante. O Frapa, que acho que foi o primeiro, inventou um negócio, assim, porque Ah, não. legal. Eu fui pro Frapa no passado, eu gostei. Ah, você foi? Ah, que legal. Enfim, aí a próxima pergunta, na verdade, retornando para o inexplicável, porque a gente está se encaminhando para terminar. E aí eu queria perguntar o que que você, como roteirista, tem a esperança que as pessoas percebessem ou sentissem ao ver o filme? É, eu acho que no geral a gente tem uma mensagem de esperança mesmo, assim, né? De que por mais que as coisas estejam difíceis e impossíveis de reverter, enquanto você acreditar, você vai estar agindo ativamente para que de alguma forma aquilo tenha a melhor chance de acontecer, assim, né? E você pode ter o resultado que você quer ou talvez não, a gente não tem controle, né, sobre isso, mas que a gente tente ao máximo as coisas que a gente realmente tem controle, assim. Às vezes só o fato de a gente acreditar em alguma coisa faz com que a gente tome atitudes diferentes ou pense de uma maneira diferente, assim, então isso é importante, manter a fé nesse sentido, assim, não de uma maneira que seja cega ou nos deixe alienados, ou que a gente acha que então não tem que fazer nada porque é só ter fé, mas que a gente se sinta motivado para ir atrás das coisas que a gente
que a gente acredita, porque a gente não sabe, né, o que que pode acontecer. Acho que é por aí. Bem dito. E aí, agora, para encerrar, eu queria abrir esse espaço para você contar para o público sobre o que você quiser, sobre seus projetos, sobre alguma coisa que você gostaria de compartilhar com eles. Inclusive, dando espaço para você falar, se você quiser, sobre o seu curso, né, que eu já fiz e recomendo. Enfim, pode contar. Sim. É, eu tenho meu curso de assistente de roteiro, que eu criei, porque em 2020 eu fui, na verdade, convidada, né, para ser mentora de assistentes de roteiro na Netflix, assim. Então, os projetos onde eles tinham ali algum assistente, eu dava uma aula, né, dava um curso antes deles começarem, e acompanhando eles quinzenalmente, para a gente trocar dificuldades, soluções, problemas, chorar junto, etc. E aí disso surgiu o meu curso online, que aí ele é aberto para todo mundo, ele tem aulas gravadas, e ali eu explico tudo, assim, como é uma sala de roteiro, como funciona, quem trabalha nela, e aí o assistente, quais são as tarefas que ele pode ter e como resolver essas tarefas da melhor maneira. Fala um pouco também de coisas subjetivas, assim, porque é um pouco assustador, né, você entrar numa sala de roteiro como assistente, como eu falei lá na cidade, tipo, eu caí de paraquedas, assim, por mais que eu já tivesse lido sobre salas de roteiro e nas aulas escutasse também como são as dinâmicas, você tá numa sala é diferente, assim, né? Então eu tenho esse curso que tá disponível aí. Esse ano ainda vou lançar um outro curso que ele é só de Final Draft, que é o software que a gente usa, né, para escrever roteiro. Dentro desse curso de assistente tem um módulo, mas esse curso que é só de Final Draft vai ser bem geral, bem específico, assim. Acho que vai ser bem legal. Espero lançar até setembro, porque já estou há um tempinho trabalhando nele. Que mais? Se você quiser falar de projetos que você está desenvolvendo ou qualquer coisa que você acha interessante compartilhar com o público. Tô pensando. É que tem coisa que eu não posso divulgar ainda. Não sei como falar de um jeito que seja interessante e que eu não fale demais. Eu tenho uma ideia. Tem algum tema que você não trabalhou ainda no roteiro, mas que você tem a esperança de trabalhar? Uhum. Ah, sim, eu quero. Eu tenho projetos pessoais, assim, que envolvem ter protagonistas amarelos, né, e representar os descendentes de japoneses que estão aqui no Brasil de uma maneira que seja mais humana, é, mais humana, mais complexa, porque a gente é representado de uma maneira muito estereotipada, assim, né? Tem muitos clichês, assim, tem a personagem que veio do intercâmbio, a personagem que mora na Liberdade. Eu não conheço nenhum, não tenho nenhum amigo que mora na Liberdade, que seja descendente japonês, por exemplo. Então tem alguns clichês assim que se repetem, que limitam muito assim, né, o que é a nossa história, assim. Então eu tenho um projeto de série e um de filme assim que tem entra um pouco nessa questão. É uma coisa que eu gostaria muito, assim. Ah, eu acho isso muito interessante. Tomara que dê certo. Porque dá Sim. pra perceber mesmo isso. Tipo assim, eu sou de outra etnia, isso também acontece com as pessoas negras, as pessoas nordestinas, mas também olhando de fora para o que acontece com as pessoas de ascendência japonesa, eu vejo essa repetição e é uma coisa muito, tipo, quadradinha numa caixinha, sabe? Eu espero mesmo que melhore. Eu também. Ih, será que é a minha bateria? Eu também, e eu sinto que é um tipo de coisa. Peraí, deixa eu só mexer aqui Uhum. na minha bateria, que ela não está conectada direito. Tá, agora tá. E eu fico me perguntando, assim, o quanto essa representação que a gente tem nas telas não influi para o que às vezes eu passo no dia a dia, assim, sabe? Sim. Das pessoas perguntarem se eu sou brasileira, já perguntaram em São Paulo, já perguntaram se eu falo português.
E coisas do tipo, ou de eu chegar num lugar e darem risada do meu sobrenome. É, várias pequenas situações assim que você fala, bom, mas também, né, o que as pessoas têm acesso na mídia de massa não Uhum. contribui. Então, sei lá, é algo que eu quero. Eu sempre vou ter um projeto pessoal que vai ter um pouco disso, assim, com certeza. É, e é isso, a gente tem que ir tentando aí, insistindo, né? Até Sim. normalizar. Amém, amém. Apoio muito. E então, queria também dar esse espaço se você quiser falar mais alguma coisa, mas a gente está então já encerrando. Não, eu queria só agradecer, que foi muito legal a nossa conversa. É muito bom a gente falar, parar um pouco para pensar, né, no que a gente tem feito, como que foram os processos e dividir isso também é muito legal. E dar os parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem no Pipoca Nacional, que é muito importante, né, falar do nosso cinema. Sim, e muito obrigado você também por ter topado. Foi uma ótima entrevista, uma ótima experiência. Legal, obrigada. E então, encerrando, não sei se a esse ponto que você, pessoa que está assistindo, já lançamos o sorteio que a gente vai fazer e o cupom que vai ter em relação ao curso da Andrea, mas vai ter isso também para vocês aproveitarem. E muito obrigado por terem assistido.